Amado Deus e Pai, glorificado, exaltado seja o seu santo e bendito nome. Essa manhã nós estamos com o coração radiante de felicidade, porque nós estamos na presença do Deus Criador do céu, da terra e do mar. Nós estamos na presença do Deus que é acima de todos os deuses, num Deus que tem o poder, que é doador da vida, num Deus que tem o poder de falar e as coisas acontecerem. Glorificamos, exaltamos esse Deus maravilhoso que um dia nos escolheu. E nessa hora estamos aqui como teu povo, Senhor. Mostramos para todo o universo que nós somos dependentes de Jesus. Queremos mostrar para legiões, milhares e milhares de anjos que nós confiamos, entregamos, que nós permitimos e que nós deixamos o interceder de Jesus por cada um que se faz presente aqui nesse momento. E nós viemos aqui exclusivamente para te adorar. Viemos aqui para engrandecer o teu nome e viemos aqui para aclamar e pedir a Cristo Jesus que Ele possa continuar a interceder por cada um dos filhos que mora nesse planeta, para que nenhum de nós venhamos a nos perder, mas que todos nós estejamos prontos quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu. Por isso, Senhor, que nesta hora o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, por palavra, pensamento e por atos também. Que nessa manhã as virtudes do Espírito Santo, que as virtudes do sangue de Jesus sejam derramadas sobre a nossa vida, e que o poder do Espírito Santo seja colocado sobre cada vida de cada um que aqui se encontra, e nós possamos ouvir a Tua voz. De maneira especial, queremos colocar diante da Tua presença esse servo a qual o Senhor escolheu, o pastor Edgar, que ao abrir a Bíblia, Senhor, que ao abrir a Tua palavra, que o humano saia de cena, mas que as palavras venham do trono da misericórdia, e nós possamos nesta manhã ser alimentados por essa palavra, e sermos revigorados pelo poder do Espírito Santo, e sairmos daqui na certeza que tivemos um encontro contigo. Por favor, Pai, o Senhor conhece aqui cada coração, e daqueles que também se encontram em casa também, que o Senhor possa abraçar cada filho, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um dos teus escolhidos, e o Senhor possa nessa manhã colocar cada um deles nos teus braços de amor, e nós possamos achar graça diante dos teus olhos, e por amor do teu nome, Senhor, fale nessa manhã poderosamente aos nossos corações. Não temos palavras, não sabemos como te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, mas queremos só ser gratos a Ti por nos permitir entrarmos aqui e estar na Tua presença e Te adorar em espírito e em verdade. Por favor, Pai, não nos permita desanimar essa caminhada, mas seja do nosso lado em todas e em qualquer circunstância que nós iremos enfrentar. Confiamos inteiramente nos méritos de Jesus, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus, seja bem-vindo à casa de Deus. Mesmo com um grupo pequeno aqui, nós já podemos dizer glória a Deus, amém? Sempre podemos louvar o nome de Deus. É tremendo em poder e grande em misericórdia. Então você que está nos vendo aí também, que Deus abençoe você, a sua família, te encha de esperança, que seu coração transborde a esperança que vem do céu. É essa esperança que nos conforta e que traz a certeza que nós podemos caminhar junto, ao lado de Jesus. Nessa manhã eu estava refletindo sobre alguns textos, encontrei um texto interessante, gostaria de ler para vocês. Um momento difícil, as pessoas estão aflitas, mas a gente tem motivo para confiar. Dá uma olhada na sua vida, pense no passado e você vai ver quanto Deus te abençoou. Você não tem motivos para desconfiar de Deus. Nós temos muitos motivos para acreditar e confiar. Então levanta a cabeça, acredite no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E o texto que eu li essa manhã, que para mim foi um texto que me confortou muito, diz o seguinte: sabemos que à medida que as provas oprimem mais e mais, a esperança se fortalece. Olha que tremendo! À medida que as provas nos oprimem, a esperança o quê? Se fortalece, amém? Louvado seja Deus. Eu creio nisso. A nossa esperança se fortalece. E eu até creio que a nossa esperança se acendeu um pouco mais. Se acendeu. E nós então temos motivos para louvar a Deus, e o texto continua dizendo: os raios do sol da justiça resplandecerão em vosso coração com o seu poder de curar. Olhai para além das nuvens, para o brilho,
para a própria luz do sol da justiça. Graças a Deus por isso que na tempestade da prova a âncora é firme. Em meio à prova a âncora é firme. Louvado seja Deus. Temos um intercessor sempre vivo, sempre eficiente, que pleiteia nossos casos individuais perante o Pai. As alegrias de uma recompensa eterna foram compradas por preço infinito. Ellen White escreveu isso, eu acho extraordinário. Então, meus queridos, veja, Jesus Cristo intercede por nós individualmente. Então, eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você pessoalmente. Isso conforta o meu coração. Deus age individualmente, trazendo o que você precisa. Deus tem uma humanidade inteira para cuidar, mas Ele age individualmente. Ele pensa em você, na sua vida, na vida de cada um de nós, como se fôssemos um só no planeta Terra. Que tremendo, que alegria, que confortante. Isso me traz a certeza que eu posso caminhar, que eu posso continuar. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de permitir que as aflições acabem com todas as nossas forças, porque a força não é nossa, a força é de Deus, e é simplesmente impossível esgotar o poder de Deus. E o poder que é com você vem do céu. O problema lá fora é que a força é humana, e a força humana se esgota. Se nós estivermos fiados na força humana, ela se esgota, ela fracassa. Mas estivermos fiados no poder de Deus, aí sim temos confiança de que nunca nos faltará força, ânimo para continuar essa batalha. Então somos um povo que deveríamos ser um exemplo para as pessoas. Exemplo de quê? De esperança em meio à dificuldade. Exemplo de fé. Exemplo de quê? De confiança, de certeza, de segurança no poder que vem de Deus. E eu creio que as pessoas estão precisando de encontrar com pessoas assim, ou pelo menos de conversar com pessoas assim. Você vai dizer, pastor, a gente tem pouco contato com as pessoas. Eu acho que nunca estivemos tão distante das pessoas, mas também nunca estivemos tão perto. Aproveite. Há desculpa para tudo. Sempre há desculpas. Sempre vai haver desculpas para quem não quer. Sempre vai haver desculpas. Sempre alguém vai inventar uma desculpa para alguma coisa. Já notaram isso? Sempre vai haver desculpa. Tem gente que diz assim, não vou fazer porque eu tenho muito dinheiro e aí eu tenho que preocupar com coisas maiores. Outros dizem, não vou fazer porque eu tenho pouco dinheiro, não dá para investir. Alguns dizem assim, eu vou estudar, eu não vou estudar porque eu já sei muita coisa, então não vou estudar, já sei muito. Outros dizem assim, não vou estudar porque eu não sei nada, então não vou estudar. Para que eu vou estudar? Uns dizem assim, eu vou cuidar da minha saúde, não vou cuidar da minha saúde porque eu já estou muito doente. Vou cuidar para quê? Para que eu vou cuidar da minha saúde? Já estou muito doente mesmo, já estou acabado, já estou no fim da linha. Outros dizem assim, eu não vou cuidar da minha saúde porque eu sou muito saudável. Para que eu vou cuidar? Para que eu vou me preocupar com saúde? Sempre vai haver uma desculpa para quem não quer. Vocês entendem? Então hoje vai haver desculpa também para não amar pessoas, para não cuidar de pessoas. Vai haver desculpa para não confortar o coração de gente que precisa ser confortada. Vai haver desculpa para tudo. Só tem uma coisa, para o amor não há desculpas. Você sabe disso, para o amor não há desculpas. Quem ama não tem barreiras, verdade ou mentira? Para quem ama não tem barreiras. Eu vou explicar para vocês antes da gente começar no texto. Para quem ama, para mim não tem barreiras, a gente vai ver na Bíblia isso. Nós vamos estudar isso na Bíblia. Mas eu quero lembrar para vocês um período não muito distante, senão eu vou aqui mostrar a idade que eu tenho. Se você viveu há pouco tempo aí, você vai saber o que eu estou falando.
O telefone ele foi se aproximando um pouco mais do ser humano, do corpo do ser humano. Há não muito tempo, praticamente ninguém tinha um aparelho de telefone em casa. Simplesmente não tinha, era uma coisa de luxo, um artigo de luxo. E aí depois começaram a surgir alguns aparelhos que ficavam na rua. Tinha um nome específico que todo mundo chamava, né? As pessoas chamavam de orelhão. Ficava na rua assim, ó. E servia para todo mundo da rua, às vezes todo mundo do bairro. O que acontecia? Você queria falar com uma pessoa lá do outro lado, você comprava uma ficha, às vezes em outro estado, e aquela ficha tinha um tempo determinado. Você colocava ali e ficava, meu Deus, está acabando, está acabando, está acabando. E quando você ligava para falar com uma pessoa que você gostava muito, você ficava pedindo a Deus que esse negócio dure um pouco mais. Tinha um monte de macete que as pessoas tentavam fazer para fazer aquele negócio andar, mas... E as pessoas iam ligar para as outras. Muitas vezes não se tinha muito dinheiro, dava um jeito, comprava uma ficha, 2, 3, ia colocando uma depois da outra, meio que no desespero. E as pessoas assim, ligavam para alguém, aí alguém da rua atendia. Talvez você tenha passado por isso. Aí a pessoa da rua atendia e você dizia assim, eu quero falar com não sei quem. Aí a pessoa saía, você nem sabia se a pessoa estava em casa. Aí a pessoa saía, ia lá na casa da pessoa, chamava a pessoa chegava ali e te atendia. Mas tinha uma coisa que eu tenho em mente. Não tinha um namorado, nenhuma namorada que o namorado morava distante que não dava um jeito de ligar. Podia ser dificuldade que fosse. Era na carta, mas tinha que falar, porque tinha que ouvir a voz. Porque as pessoas não conseguiam pensar em ficar distante das pessoas que amavam. Não conseguiam pensar. Não conseguiam. E ninguém obrigava ninguém a ligar. Quando uma pessoa, um namorado, começa a obrigar a pessoa a ficar perto dela, tem um problema. Quando o marido e uma esposa têm que obrigar o outro a ficar perto, a querer estar junto, tem um problema. Porque o amor, ele faz esse desejo acontecer naturalmente. Faz isso brotar de dentro, sabe? Ninguém precisa ficar falando assim, olha, você precisa fazer algo por tal pessoa. Se você ama, quando você vê alguém sofrendo, o que acontece é que brota dentro de você um desejo de ajudar tão grande, que você não consegue se conter. Um filho que ama o seu pai, um pai que ama o filho, se você dizer para uma mãe, você tem que cuidar do seu filho, uma mãe que ama de verdade, uma mãe que ama, porque por mais incrível que pareça, no mundo em que nós vivemos, eu já tenho que dizer, uma mãe que ama. Olha que mundo nós vivemos, de completa falta de amor, que eu tenho que chegar no disparate, na loucura de dizer, uma mãe que ama. Algo inadmissível. Eu tenho que olhar e dizer, uma mãe que ama. E eu acho que eu estou começando a ter que dizer também, um cristão que ama. Se o amor é a essência da nossa fé, por que eu tenho que dizer um cristão que ama? Desculpa aí, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Do ponto de vista geral, eu posso até usar a expressão cristão que ama, mas do ponto de vista específico, eu posso dizer que não há cristão de verdade sem amor. Então a ideia de cristão tinha que vir já unida com a ideia do amor. Não dá para desvencilhar os dois. Ou é cristão e ama, ou não é o quê? Ou nós não permitimos ainda que Jesus transformasse o quê? A nossa vida.
a nossa história. Não há limites para o amor, irmãos. Não há barreiras para amar. E nós criamos barreiras e Jesus derrubou todas elas. Barreira da cor. Barreira das condições sociais, status sociais. Se eu só amar quem tem uma posição, há um problema no meu cristianismo. Nós devemos amar a todos de igual. Não dá para a gente escolher quem amar. O cristianismo simplesmente ama. Homens, mulheres, crianças, nós simplesmente amamos. Amamos, porque essa é a essência do Deus que nós servimos. E a essência dele está em todo aquele que se entrega a ele, que vive por ele, que o ama. O texto é interessante, vocês conhecem, está em Lucas. Pode abrir a sua Bíblia. Lucas. Nós vamos estudar o verso 10, o capítulo 10, mas eu gostaria que vocês abrissem agora o capítulo 4. Nós vamos estudar o capítulo 10, mas eu gostaria que vocês abrissem o capítulo 4. Verso 32. Capítulo 4, verso 32. Eu estou com a minha Bíblia aberta, você também. Eu vou fazer uma oração com vocês agora. Vou parar aqui, vou fazer uma oração. Querido e amado Deus, que a nossa voz, nosso pensamento, nossas ações sejam frutos da direção solene do Teu Santo, querido e amado Espírito. Pai, fale ao nosso coração conforme o desejo do Teu coração. Seja a Tua vontade sobreposta à nossa vontade. Seja o Teu querer acima do nosso querer. Eu sei que isso dói em nós, porque isso requer minimizar o nosso eu, acabar com a nossa própria essência para que o Senhor viva em nós. E se isso é necessário, faça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. E ao abrir a Tua palavra, que seja a voz do Senhor falando ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4, no verso 32, diz assim: E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A expressão se maravilhavam aqui, no grego talvez tem um contorno maior, né? Mais profundo. Talvez a gente poderia dizer, muitos foram arrebatados pela palavra dele, pela doutrina. Ficaram atônitos. Assim, é como se a voz de Cristo, as palavras dele, a doutrina que ele pregava, transportassem as pessoas de um lugar para o outro. Levasse os ouvintes de uma esfera para outra esfera. É a palavra que atinge juntas e medulas. Toca profundamente na alma do ser. Essa é a palavra de Deus. E vocês sabem o poder da palavra. Tão esquecida, tão rejeitada na história da humanidade, mas tão poderosa para transformar. Esse é o poder da palavra. Por isso que as pessoas diziam, ele fala como quem tem o quê? Autoridade. Não era uma fala comum. Não era um homem simples. Não era como qualquer um de nós. Jesus Cristo tinha em si a autoridade. Que tipo de autoridade tinha Cristo? Que tipo de autoridade? Muito obrigado.
Se você abrir em João, no capítulo 1, no verso 1 em diante, você vai perceber que no princípio, esse que fala aqui, ele era o quê? O Verbo. João continua dizendo que o Verbo, lá no princípio, que é um princípio anterior ao princípio de Gênesis, um princípio cuja mente humana não pode retroceder, é um princípio infinito. No princípio era o Verbo, e naquele princípio extraordinário, o Verbo estava com quem? E João intensifica a fala. E João diz, não só o Verbo, não só ele estava com Deus, mas há uma afirmação poderosa de João, porque João diz assim, ele era Deus. Jesus Cristo tinha autoridade da própria divindade que se tornou homem. Essa era a autoridade. Tinha autoridade de um caráter puro, santo, reto. Uma vida que está para além da nossa imaginação. Há um texto que chega a dizer, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais o modelo faz o quê? Ele se afasta. Nós vemos os nossos defeitos. Quanto mais a gente se aproxima, mais o modelo se torna distante. Jesus é um ser inalcançável. A menos que ele se permita encontrar. E ele faz isso. E ele faz isso. Aí vocês conseguem perceber o disparate, a loucura de Satanás. Querendo ser igual a quem? A Deus. Tomar-lhe o trono. Que loucura! A gente pensa em Satanás como um louco. Mas desculpem aí, irmãos. Eu até acredito que a gente faz tanta loucura quanto. Muitas vezes somos tão loucos quanto. Tão loucos quanto. Então Jesus ensinava como quem tem autoridade, as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Se maravilhavam. O engraçado, talvez não engraçado, mas extraordinário, é que por muitas vezes você vê os profetas dizendo, assim diz, já viu isso na Bíblia? Diz, assim diz o Senhor. Assim diz Jeová, Yahvé, o Deus tremendo de poder, o Criador de todas as coisas. Você sabe como Jesus diz? Eu, porém, vos digo. Ele diz, eu vos digo. Você sabe por quê? Os profetas tinham que dizer, assim diz quem? O Senhor. Mas Jesus podia dizer, eu vos digo. Por várias vezes ele disse isso, eu vos digo. Em outras palavras, a autoridade aqui sou eu tenho autoridade divina. Quando eu falo, é a mesma coisa como se o Pai falasse. E mais, se você ler Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 até o verso 3, você vai ver, nos versos seguintes também, que Jesus é expressa semelhança de quem? Do Pai. E ele mesmo diz, quem vê a mim, está vendo quem? Pai. Na verdade, a voz de Jesus era a voz de quem? De Deus. A voz do Pai. A Bíblia deixa claro em todos os momentos, em muitos momentos, Agora nós vamos para Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Ande um pouquinho alguns capítulos das Escrituras aí e você vai achar o capítulo 10. Ok? No capítulo 10, nós vemos o seguinte no verso 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos acompanhar a narrativa, a cadência da narrativa, a construção verbal, e vocês vão ver algo interessante aqui, porque diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, o nome parece que não é falado, mas o título é. Então há uma cadência assim, progressiva, né? Parece que ele está dizendo assim: um homem intérprete da lei, olha, quem é ele? Porque essa noção é muito importante para compreender o restante do texto. Não é uma pessoa comum, ele é um intérprete da lei, aquele que deveria conhecer as coisas da onde? Do alto, do céu. A essência do texto, parece que ele quer destacar essa ideia. E o texto continua, né? Numa ordem ascendente. Se levantou. E o texto continua na ordem ascendente. E ele diz assim: com o intuito de pôr Jesus. Uau! Depois de tudo que a gente disse sobre Jesus, um homem se levanta com o intuito de pôr Jesus o quê? Na verdade não está pondo Jesus à prova. Ele está tentando pôr quem à prova? Não é um ser humano comum. Quem é esse? O filho de quem? De Deus. Ele se coloca diante de Jesus para pôr Jesus à prova. Mas aí a cadência parece que é quebrada agora. Dá uma olhada. Até então nós íamos numa ordem o quê? Crescente, né? Agora dá uma olhada como o texto quebra a cadência. E ele diz assim: e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu falar uma coisa. Por mais dono de si que seja o homem, ele sempre vai ter, me entendam, sempre vai ter um vazio aqui, ó. Está lá na alma. Pode ser quem for. Sempre vai ter um vazio na alma. É por isso que você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Porque você está no único lugar que pode ajudar você a preencher o vazio da sua alma. Porque tem muita gente aí que está procurando no lugar errado. E não vai encontrar nunca. Pelo menos na ótica natural, nada aparece onde ela não está. Não aparece. Não aparece. Se eu perdi uma moeda lá em casa, não adianta eu procurar a mesma moeda aqui na igreja, não vai estar. Procurar no lugar errado é um desgaste desnecessário. E tem gente fazendo isso. Tem jovem fazendo isso, procurando preencher o vazio da alma no lugar errado, não vai encontrar. Se eu esquecer a minha Bíblia aqui na igreja, e for para casa, chegar lá em casa e falar: meu bem, esqueci a minha Bíblia na igreja, vamos procurar aqui em casa? É isso que a gente está fazendo. A gente está procurando algo onde não está. Eu posso passar o tempo que for procurando na minha casa a minha Bíblia que eu deixei na igreja e ela não vai aparecer lá.
lugar errado. Tem gente que procura no lugar errado e tem gente que ainda procura a coisa errada. Coisa errada. Um dia eu estava numa sala de aula e umas meninas, jovens, meninos e meninas, e eu perguntei para as meninas adolescentes: quantas aqui começaram a namorar com 12 anos? 13 anos ou antes disso? Praticamente todas levantaram a mão, com exceção de uma moça. Pensei, mas essas moças começam a namorar muito cedo, né? São precoces demais. E aquilo me incomodou. E eu comecei a perguntar para as moças como era o relacionamento delas com o pai. Principalmente com a mãe, mas com o pai principalmente. Comecei a perguntar, a indagar delas. E todas as moças, todas, sem exceção, pelo menos naquele caso, e isso não é prova de uma pesquisa científica, então, mas pelo menos nesse caso, todas as moças disseram que tinham um péssimo relacionamento com a família. Se sentiam abandonadas, rejeitadas, não se sentiam amadas nem queridas. Todas elas. E aí eu fui até aquela moça que não levantou a mão, que ainda não tinha namorado. Me aproximei dela e disse: como é o seu relacionamento com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe? E ela me disse uma coisa que mexeu comigo. O meu pai é o meu melhor amigo. Ele sempre está perto de mim, me ama. Eu me sinto muito bem com meu pai. E ela começou a contar sobre o pai dela e como que os dois passavam tempo juntos e se divertiam. Ela não tinha a carência afetiva que as outras meninas tinham, não tinha. Ela não precisava sair louca, correndo atrás de ninguém. Aí eu já vou abrir um parênteses aqui. Não quero fugir do assunto, mas vou abrir esse parênteses. O que está acontecendo com a religião do tempo de hoje? As pessoas não estudam a Bíblia, não estudam. A Bíblia, para a gente, é a palavra de Deus só no falar. As pessoas não estudam a Bíblia, não estão cheias, elas têm uma carência espiritual muito grande. E aí o que acontece? Qualquer coisa que aparece, elas aceitam. Você vê, qualquer coisa que aparece, as pessoas aceitam. Tem um monte de gente aí indo para um monte de lugar. Tem gente que acha que milagre é prova de que Deus está ali. Mentira. A Bíblia diz que haverão sinais e prodígios no final dos tempos. Coisas feitas de mentira, Satanás. Ele se disfarça de anjo de luz, seus ministros como ministros de justiça. Tem gente que acha que o bem-estar é prova que Deus está ali. Tem gente que diz ali, me senti bem, é aqui que eu devo ficar. Meu amigo, tem tanta gente se sentindo bem no bar, na festa, na boate. Tantos jovens se sentiram bem numa noite, na outra noite estavam com uma doença sexualmente transmissível, eles se sentiram bem. A juventude se engana demais hoje. Se sente bem, eu quero me sentir bem. Se eu estou me sentindo bem, está tudo ok. Casamento só para se sentir bem, não para ajudar a outra pessoa, só para se sentir bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, o que eu faço com o meu casamento? Eu termino, porque é só para me sentir bem. Que cabeça, hein? Que cabeça. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Bem difícil. O que tem determinado a nossa vida não é a palavra de Deus. São as nossas emoções.
Olha aqui. Se eu for na linha das minhas emoções, ainda mais que o nosso coração não é um coração muito legal, não, você sabe disso. A Bíblia diz isso. Por isso que dá errado. Porque o nosso coração não quer as coisas do céu, pelo menos inicialmente não. O céu é uma ruptura com tudo o que normalmente o ser humano quer e o que ele vive. É uma ruptura. E se é uma ruptura, é algo revolucionário. É por isso que a Bíblia, quando fala de transformação, usa a palavra metamorfose. É aquela coisa que acontece com uma lagarta, para ela mudar completamente. E nós precisamos dessa mudança, que só Deus pode efetuar. O ser humano não pode fazer. É por isso que nós somos tão dependentes de Deus. Se a gente soubesse o quanto a gente é pecador, a gente rapidamente entenderia o quanto nós necessitamos de quem? De Deus. Agora tem um problema no pecado. Qual é? Ele não nos permite ver o tanto que somos pecadores. Quem nos permite ver é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia deixa claro, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se tira o Espírito, pronto, está todo mundo perdido. Então a sua salvação é fruto da graça e da bondade de quem? De quem? De Deus, você sabe. Nós somos completamente dependentes do Criador. E o confronto no texto do capítulo 10 de Lucas é entre criatura e o quê? Criador. E por mais incrível que pareça, meus amados, por mais incrível que pareça, esse confronto acontece todo dia no teu coração. Porque todo dia o Espírito toca no teu coração. E muitas vezes o teu coração confronta o poder do Espírito. É o confronto entre criatura e Criador. Por mais que Satanás fosse um anjo, criado perfeito, como diz Ezequiel e Isaías, o confronto dele com Deus também era um confronto entre criatura e Criador. Por isso que eu digo hoje, se você está do lado de Deus, você está do lado do Criador. E todas as forças contrárias e opostas estão do lado do quê? Da criatura. Então, amigo, amiga, quero que você entenda. Entre criatura e Criador, o Criador sempre vai vencer. Glória a Deus. Sempre vai vencer. Queira você ou não. Agora, quem vai decidir em que lado vai ficar? Vai ser você. Você vai decidir. Vamos continuar a leitura. Ele diz que farei para herdar a vida eterna. Que pergunta estranha aqui nesse contexto. É uma pergunta que, se você pensar bem, é estranha. Se você pensar bem. Mas claro que no contexto essa pergunta não parece tão estranha assim. Eu vou explicar porque que é uma pergunta que, se ele soubesse mesmo, eu estou falando do intérprete da lei, mas se ele soubesse mesmo com quem ele estava falando, essa pergunta é estranha. Vocês vão segurar aí esse texto do capítulo 10 e vocês vão abrir comigo Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Nós vamos voltar lá no texto anterior, tá bom? Que diz assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Agora que entra o detalhe. A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus.
Ele diz assim, o salário do pecado é... Paulo, nos textos anteriores do livro de Romanos, ele diz que todos nós pecamos. Então, todos nós merecemos, inclusive aquele mestre da lei. Ele merecia a morte. Talvez por isso tal preocupação. Ele sabia que faltava algo. Talvez não entendesse a complexidade desse texto. Paulo, na verdade, esse texto ainda não tinha nem sido pronunciado por Paulo, mas o salário do pecado é a morte. Mesmo que ele já entendia isso, que faltava alguma coisa nele, né? E o texto diz, mas o dom gratuito de Deus é quem? A vida eterna, que está em quem? Agora deixa eu falar, ele está assim, diante de Jesus, e ele pergunta, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por isso que eu falei que é uma pergunta estranha. Não no contexto, claro, está dentro do contexto da pergunta, mas se ele soubesse quem estava ali, quem estava ali? Na verdade, a vida eterna não era uma teoria. A vida eterna era uma pessoa que estava na frente dele. E ele não conseguia enxergar. O que ele fazer para herdar a vida eterna? E a vida eterna estava ali. Porque a vida eterna era Cristo Jesus. Na frente dele. Era só abraçar a vida eterna. Não soltar mais. Você vai pensar, meu Deus, mas que cegueira. Você já viu alguém procurando alguma coisa assim? E a coisa está bem perto dela e ela não conseguiu ver? Já viu? Deixa eu contar outra coisa da sala. Um dia uma aluna disse assim, professor, roubaram a minha caneta. E eu só tenho essa caneta para escrever, roubaram a minha caneta, eu quero a caneta agora. Eu disse, calma. E ela, aquela aluna que faz aquele escândalo que só, né? Eu disse, eu quero a minha caneta agora, a minha caneta tem que aparecer. Se a minha caneta não aparecer agora, e nós começamos a procurar, e eu movi os alunos, pessoal, vamos procurar a caneta dela, preciso fazer o exercício. E aí todo mundo começou a procurar a caneta em volta ali, perto dela, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, você deixou essa caneta em outro lugar, não é possível. Falei, não, roubaram a minha caneta, eu tenho certeza disso. Eu falei, olha, calma, eu vou dar outra caneta para você, vou pegar uma caneta. Não, professor, eu não quero a sua caneta, eu quero a minha caneta. Quem quer confusão, né? Não adianta tentar resolver. É assim, gente, quem quer uma coisa não tem jeito. Por isso, quando eu vejo alguém muito teimoso, quando a pessoa é muito teimosa, sabe o que eu faço? Eu não discuto. Bobeira discutir. Porque quem decidiu. Eu vou para casa e vou orar. Até que a pessoa mude. Ela muda por ela mesma. Se ela permitir que Deus haja, vai mudar. Então, eu não fico assim, debatendo com as pessoas. E aí, ela procurando ali, procurando, e a gente desistiu, todo mundo desistiu. Porque não tinha como achar, não estava em lugar nenhum. Eu falei, colegas, abram as mochilas de vocês, por favor, se vocês puderem. Vê aí você, na sua mochila, se alguém escondeu aí na sua mochila de brincadeira. E os alunos foram abrindo as mochilas. Pessoa, não está na minha, pessoa, não está na minha, não está na minha mochila, não está na minha mochila. Eu falei, olha, não tem jeito mais. Não posso fazer mais nada. Professor, e ela sentou reclamando, e daqui a pouco, enquanto que ela estava reclamando, ela botou a mão na cabeça. E quando ela botou a mão na cabeça, ela baixou a cabeça assim, toda envergonhada. Ainda bem que ela foi sincera. Ela falou, professor, me perdoa. Estava no meu cabelo. Você já viu as mulheres quando enrolam o cabelo e colocam uma coisa assim na cabeça? Estava ali.
Sempre estava ali, sempre estava perto dela, mas ela não conseguia enxergar. A mudança, a salvação, a transformação está perto de você. Você não consegue enxergar por quê? Perto do homem, perto. Você vai ver que Jesus, ele não fica debatendo, porque não dá certo. Dá certo? Jesus sabia, se entrasse num debate com aquele homem, e Jesus podia, ele tinha conhecimento eterno, coitado daquele homem. Mas não é assim que muda a vida de pessoas. Jesus já começa a mudar a vida desse homem, mesmo tentar mudar a vida desse homem na maneira como ele age com o homem. Não criando um conflito de ódio, nem de intriga. Porque você vai perceber que, no verso seguinte, Jesus no verso 26, então ele diz assim: então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? Não cria um debate não, ele disse assim, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E Jesus ainda dá valor àquilo que aquele homem conhecia. Há uma questão interessante, os mestres da lei, eles andavam com partes da lei no corpo. Partes da lei no corpo. E é possível que esse líder religioso, mestre da lei, tivesse partes do texto sagrado amarrados ao corpo, como eles faziam do ponto de vista judaico. E é interessante que ele rapidamente no verso 27 responde com algo que você pensa, esse era o mestre da lei de verdade, sim ou não? Porque ele diz assim, ó, respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu... Que resposta, uau! Fantástico! Mas você pensa, que resposta maravilhosa! E alguém poderia dizer, oh, faltou alguma coisa ainda que ele não sabia. Não faltou não. Você vai ver ele complementar, porque ele diz assim, e amarás ao teu próximo como a ti? Resposta completa, não? Amarás ao teu próximo como a ti? Só que havia um problema nele. Ele talvez tivesse até esse texto grudado no corpo ali, na frente de Jesus, em alguma parte do corpo. Mas ele não tinha o texto no coração. Aqui está o problema nosso. Ter a filosofia, mas não viver a filosofia. Falar, mas não fazer. É o conflito entre o ter e o ser. Nos orgulhamos de ter a verdade, mas ela não muda o nosso coração, não serve para nada. Pelo menos na nossa vida, não. Queria que vocês entendessem, podia ter a lei no corpo, mas não tinha a lei dentro da alma. Não tinha. Sabe por que ele não tinha? Olha o verso 28, Jesus deixa claro que não tinha para ele. Verso 28 diz assim, então Jesus lhe disse, respondeste o quê? Um elogio do Eterno. Respondeste corretamente. Agora vem o problema. Faze isso? Você tem a lei no corpo, mas não tem a lei dentro do coração. Queridos, olha aqui. Esse é o problema, porque não temos uma igreja eficaz. Porque temos uma igreja que faz, que fala, mas não vive. Aí entra o que eu comecei dizendo lá no princípio do sermão. Mas pastor, nós estamos em época de coronavírus. Para quem ama não há impedimento.
Eu não estou dizendo aí que você tem que sair abraçando todo mundo. Não é isso que preconiza o amor. Mas a gente pode atender as pessoas de diversas maneiras. Quem ama dá um jeito, compra a ficha, arruma dinheiro, compra 2 ou 3, coloca uma, liga, manda chamar. A pessoa vem só para dizer eu te amo. Em épocas de escassez, o pouco vale muito, sim ou não? Tem gente que só está esperando você dizer, estou sentindo falta de você, só isso. Em época de escassez, o pouco, agora é hora de salvar. Agora é hora de salvar, agora é hora de agir. Agora é hora de mostrar o amor de Jesus que transborda em nosso coração. Precisamos disso. Ele estava preocupado com a salvação dele. Nós também estamos. Ou pelo menos deveríamos estar. Mas deveria ser uma preocupação de todo mundo. Dá uma parada aqui, segura o texto. Vamos lá no 1 João. Vocês vão abrir comigo. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Tá? Vocês vão abrir comigo um texto que eu acho bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com esse assunto. Porque, olha, é um texto fechado, tá? Não tem o que discutir. A não ser que você queira ser como esse homem, quer bater papo com Deus, mas confrontando Ele, fique à vontade. Eu não quero. A palavra de Deus diz para mim é assim. Então, no capítulo 3, no verso 14, o tema todo é que aquele homem precisava amar, fazer aquilo que ele sabia em teoria, sim ou não? Ele precisava fazer aquilo que ele sabia em teoria. E a teoria é que ele deveria amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a teoria dele. Ele sabia disso, sabia muito disso. Muito. Essa era a teoria dele. Aí, Jesus disse que ele precisava viver essa teoria. Olha o texto que eu vou ler para vocês. Olha o texto. No verso 14 do capítulo 3 de 1 João diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece o quê? Pronto. A gente sabia em que caminho que ele estava. O caminho da vida ou o caminho da morte? Jesus disse, você tem que viver isso que você está falando. Você não está vivendo. Então você está em qual caminho? Como é que a gente sabe que a gente está no caminho da vida? O texto é claro. Quando a gente ama o nosso... Quando a gente ama o nosso irmão. Quando a gente sente a dor dele. Olha o verso 17. Me dá dor em ler esse texto. Mas eu vou ler, porque está nas escrituras, não vou esconder de ninguém não. Deus não escondeu da humanidade. Diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não vou explicar não. Esse texto eu não vou explicar, não precisa. Caminhe um pouquinho mais para o capítulo 4. Capítulo 4 da epístola de João, da primeira epístola de João. Verso 8. São textos que a gente escuta normalmente, mas eles são profundos, mexem comigo. No verso 8,
capítulo 4, verso 8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a quem? Porque Deus é o quê? Desculpa aí, mas quando todo mundo olhava para aquele mestre na lei, se tinha alguém que conhecia a Deus, era quem? Era ele. Mas João diz que não. Porque João diz que aquele que não ama não conhece a quem? Porque Deus é o quê? Então a gente já pode chegar à ideia de que Deus não é somente uma construção mental, lógica, muitas vezes até bem fundamentado nas escrituras. Não. Deus, Ele se manifesta por meio da essência de uma vida transformada em amor. Por isso que Paulo diz, pode ter tudo, mas se não tiver amor, na verdade não tem o quê? Nada. Porque quem não tem amor, na verdade não tem quem? Não tem Jesus. E se você tiver tudo e não tiver Jesus, na verdade você não tem o quê? Nada. Agora, se você não tiver nada e tiver Jesus, na verdade você tem o quê? Tudo. Simples assim. Cristianismo não é difícil, a gente que complica. Verso 29, agora Jesus incomoda ele. Jesus incomoda. Esse intérprete da lei agora fica incomodado, veja. E o texto é enfático, né? Jesus foi no ponto. Sabe por que Jesus foi no ponto? Porque diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha, por mais que você fale com a pessoa não entende. Ou entende e vai sempre ter um questionamento. É questão de entrega ou não, gente, simples assim. E ele diz assim, quem é o meu próximo? Esse intérprete da lei não é bobo. Ele não é bobo. Você deve estar perguntando, que pergunta boba? Colocou Jesus com a faca e o queijo na mão para a vitória. Parece, não parece? Não. Esse rapazinho aqui não é bobo. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Levítico, você abrir sua Bíblia no livro de Levítico, você pode deixa eu ver se eu encontro aqui, capítulo 19, verso 18. Você vai pensar assim, eu pergunto quem é o meu próximo, pronto, Jesus responde. Mas olha o capítulo 19, verso 18 de Levítico. Verso 18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu? Contra os filhos de quem? Está falando dos filhos do teu povo. E ele diz assim, mas amarás ao teu próximo como a ti? Eu sou o Senhor. Esperto, não? Ele foi lá no Antigo Testamento e pegou um texto que diz que os filhos do povo dele eram o próximo dele. Parecia simples, agora ficou difícil. Ele disse assim, então tudo bem, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu povo. Ele tinha essa construção mental quando ele falou isso. Não era bobo, não. Não era bobo, não. E aí Jesus resolve contar uma historinha. Jesus resolve contar uma historinha. Jesus começa contando a historinha. Você pode acompanhar comigo?
os versos seguintes. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, aos quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou ao largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou ao largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Agora Jesus conta uma história. Jesus diz assim: olha, um samaritano, esse que você acha que não é o teu próximo, esse que você acha que deve ser rejeitado, esse que você acha que não vive religião, que não serve para nada, um samaritano, esse que vocês têm uma rixa grande, esse aí, ele passa por um lugar onde já passaram pessoas que você considera muito, que acha que vivem a religião verdadeira, mas eles passaram ao longe. E agora veja como é descrita a ação do samaritano. Ele seguia o seu caminho. Ele seguia o seu caminho. Mas ele para ajudar uma pessoa que precisa de ajuda. Porque para esse samaritano, o bem-estar do outro era mais importante do que o caminho que ele estava seguindo. O que está acontecendo na nossa sociedade? O meu bem-estar é mais importante do que o do outro. Sempre. Deixa eu falar aí. Bom, a gente deve falar. Dá uma olhada para o mundo de hoje. Pessoas sofrendo e tem gente que só pensa em si. Tem gente que está vendo um monte de gente sofrer e tem coragem de roubar ainda. Olha que imundo. Em todos os âmbitos da nossa sociedade. Em todas as profissões da esfera do nosso mundo, todas, tem gente que ainda tem coragem de fazer isso, vendo o sofrimento de um monte de gente. Daqueles que comandam o Brasil politicamente, até pessoas simples que trabalham aqui na esquina, eles tentam ter um benefício sobre o sofrimento dos outros. É só ver uma catástrofe acontecendo. E só uma pessoa tem um tipo de alimento. O que acontece com o alimento? O preço vai subir cada vez mais. E não importa se as pessoas vão comer ou não. O que importa é que eu estou ganhando dinheiro e estou enchendo o meu bolso. Se tem gente morrendo, o problema é deles. O que importa é que eu estou bem. Mas isso não acontece só lá na política, não. É uma essência humana, gente. Sem Deus. Isso acontece na nossa família. O marido pensa, se a minha esposa está sofrendo, o problema é dela, ela tem que me atender. O problema é dela, eu não quero nem saber, porque o negócio é meu, é comigo. Se eu estou bem, o problema é dela. A esposa pensa, ele não quer nem saber, ele que se vire. Porque se ele não fizer a minha vontade, somos assim. A gente fala lá da política, que também não é legal, e me dá muitas vezes nojo de algumas coisas, mas isso está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no meio do nosso povo. Se eu estou bem, não importa o outro, eu estou bem. Que terrível! Como podemos viver assim?
talvez a pergunta deveria ser outra. Como não podemos viver assim? Porque, gente, essa é a essência da humanidade. A humanidade é assim. A gente só pode mudar isso quando Deus está onde? Na nossa vida. Então não se assuste, o que está acontecendo por aí é natural. É natural de um mundo corrompido, cheio de pecado. Porque esse mundo jaz ainda no maligno. O que é antinatural é a revolução que Cristo faz no coração do ser humano. Ele muda a gente. Ele faz o ódio virar amor. Ele faz a guerra, o conflito virar paz. Ele faz famílias desunidas serem unidas. Ele faz um marido grosseiro, arrogante, que só pensa nos seus interesses e tornar um marido preocupado com a esposa, com os filhos. Jesus é revolucionário dentro do nosso coração. Muda a nossa história, a nossa vida, nosso jeito de pensar, nossas ações. E vejam aqui, irmãos. Vejam. Enquanto todo mundo passa distante, quer nem saber, aquele samaritano que seguiu o seu caminho, mas agora o que é seu não importa, porque tem alguém sofrendo. Seu caminho. Ele faz o seguinte, passou perto, e vendo, e todos os outros pararam aqui, vendo, não fizeram mais do que isso. Então, ele faz o seguinte, ele se compadece, é o texto que vem depois, nós estamos lendo aí, o verso 33, ele se compadeceu. Só em ter se compadecido, ele foi além dos outros, sim ou não? Estava bom aqui, se Jesus parasse aqui, o intérprete da lei poderia dizer assim, olha, o samaritano já foi além do que nós. Se ele parasse aqui, se compadeceu, estava bom. Mas ele não se contenta com isso. Quem ama vai sempre além, vai ou não vai? Não tem limites para ajudar o amor. E ele diz assim, compadeceu-se dele. E chegando-se, o que ele fez? Pensou-lhe os ferimentos. Quer dizer, cuidou das feridas. Foi além. Não só se compadeceu, mas foi lá e começou a ajudar. Só em fazer isso e deixar o homem ali já tinha feito muito, sim ou não? Muito além daqueles que se diziam religiosos. Já tinha feito muito, mas ele pensou, tem gente que fica só esperando para fazer o limite para ser considerado bom, não vai além. Isso não é coisa de uma pessoa transformada. Tem gente que fica esperando o limite para fazer ali, tá bom. E aí cuidou dos ferimentos, aplicou o óleo e vinho, e aí ele faz o seguinte, colocou sobre o seu próprio animal. Olha a expressão, colocou sobre o seu próprio animal. Agora, o que é dele também é do quê? É do próximo. Eu prefiro ele do que eu. Eu prefiro ele do que eu. Ele pega o que é dele e fala, agora, se for para eu, entre eu e você, eu prefiro quem? Você, o outro. Entre eu e você, eu prefiro o outro. Eu prefiro você. Tem uma expressão aí, não sei se eu vou errar, vocês podem me ajudar, vocês sabem. Quando a farinha é pouca, como é que é? Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, é assim? Tem uma expressão assim parecida? No mundo do crime tinha uma expressão assim, antes ele do que eu. Se for para morrer, que ele morra. A gente acha absurdo esse tipo de expressão, mas a gente vive isso.
A gente acha absurdo, acha horrível, mas a gente vive isso. A gente vive esse tipo de expressão diariamente com as nossas atitudes. E aí colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria. Tratou dele. E aí leva para um lugar seguro. Olha que loucura isso aqui. E no dia seguinte, aí você pensa, tá bom, não tá? Sim ou não? Tá bom, gente, já cuidou demais. Aí alguém diria, como eu escuto praticamente todo dia, tá bom, já fez demais. Tá bom, já fez demais. Aí levou para a hospedaria. Verso 35 diz, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu vou indenizar você quando eu voltar. Ele falou, ó, cuida dele. Agora se quando eu voltar, se gastou a mais, deixa comigo, eu vou pagar. É um amor que transborda. Esse amor aqui é um reflexo no coração do homem e do amor de Deus. Esse homem aqui mostra o que é o amor de Deus através de atitudes humanas. Quem vê a ação desse samaritano pode entender um pouquinho do amor de Deus, que sempre vai além daquilo que o ser humano pode imaginar. O amor desse samaritano estava mostrando o amor de Deus sempre vai além. Gente, é extraordinário esse texto, porque quem tem Deus tem o amor de Deus no coração. E esse texto mostra que é possível ter um amor que sempre vai além, que encanta, que é poderoso e que as pessoas podem ver. Hoje as pessoas muitas vezes não têm um reflexo do amor de Deus perto delas. E você pode ser esse reflexo. Assim como foi esse samaritano, as pessoas podiam entender um pouco do amor de Deus através dessa história. E aí diz o seguinte, no verso 36, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Agora Jesus lança a pergunta para o intérprete da lei. Ele não fala ao samaritano, mas ele diz o seguinte, respondeu-lhe o intérprete da lei, não tinha como fugir dessa. Ele estava discutindo com o autor de todas as coisas. E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai. Viva como esse homem. Ele é um exemplo para você. Para um judeu, intérprete da lei, isso era muito duro ouvir. Vai lá e vive como esse homem que vocês rejeitam tanto e que vocês acham que estão distantes de mim. Vive como ele. Porque se você viver como ele, você vai saber o que é ser salvo de verdade. A resposta do homem da lei está respondida. A pergunta do homem da lei está respondida. Vive como ele. E você vai ter a sua resposta. Vive como ele. Esses últimos dias eu tenho visto muita gente. Algumas das pessoas nem professam religião direito. Estão preocupadas com gente. Desculpe o que eu vou dizer. Talvez, se Deus estivesse aqui, como estava na frente daquele homem, Ele poderia dizer para muitos, vive como Ele. Vive como Ele. Vocês professam, mas não vivem. Muitos que muitas vezes nem professam, estão demonstrando o amor de Deus no coração. Vive como Ele.
Isso não é uma desculpa para você que está me escutando, seja em casa ou aqui, para dizer que não precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixa claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se aproxime da essência da salvação. O conhecimento e a prática devem caminhar juntos, não devemos separá-los. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos viver aquilo que nós professamos, que nós conhecemos. Eu tenho um convite final para esse sermão de hoje. E me desculpe se eu fui muito incisivo com vocês, mas creio de todo o meu coração que não extrapolei uma linha do que Deus gostaria que vocês ouvissem. Eu creio de todo o meu coração que nas minhas imitações humanas, meus erros, minha dicção, tudo isso que faz parte de um arcabouço humano, degenerado pelo pecado, Deus ainda fala por meio de nós, na misericórdia e na graça dEle. Ele ilumina e nos dá a oportunidade de repensar ou de pensar na nossa vida, que haja transformação dentro de nós pelo poder do Espírito. Queridos e amados, Deus nos faz um convite para viver o Evangelho de verdade. Um Evangelho prático, que mostra para as pessoas deste mundo que Deus pode e Deus transforma a vida das pessoas. E essa história nos mostra isso. Eu peço que cada um de vocês atentem para esse texto, estudem, leiam, tentem compreender o que Deus tem para vocês. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus cubra vocês de graça, de esperança. Levantem a cabeça em meio às dificuldades. Vamos ser luz para as pessoas que precisam de luz. O mundo inteiro nas trevas, e nós temos que resplandecer a luz de Deus. Amém? Podemos orar a Deus. Você que está aqui na nave da igreja, se você quiser pode ficar de pé. Nós vamos pedir a Deus que possamos viver no poder dEle e na graça dEle. Amém, Jesus. Querido e amado Deus, muito obrigado por esse culto. Eu sei que o Senhor fala conosco de maneira especial. Eu sei que o Senhor toca no nosso coração. Perdoe-nos as falhas, Pai, todas elas fazem parte da nossa humanidade caída, mas ao mesmo tempo nós glorificamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque o Senhor se manifestou por meio da Tua graça nesta manhã. E vimos que a Tua misericórdia ainda alcança pecadores como nós. E nos faz pessoas redimidas no sangue do Cordeiro. Abençoe cada pessoa que escuta, que está escutando, que vai ouvir, Pai, esta pregação. Que o Espírito Santo transforme e mude a nossa história. Pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço para vocês.